Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, você torcedora do Vasco, espalhado aí de norte a sul do Brasil e espalhado pelo mundo. Saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 2 de agosto de 2019, a gente vem gravar o nosso segundo vídeo do dia, edição noturna, para a gente poder enfatizar as principais notícias que ganharam ênfase neste dia e para a gente poder abordar a nossa opinião. Meus amigos, a principal notícia do dia saiu agora no comecinho da noite. O Globo Esporte noticiou: o Vasco enfim trouxe um reforço. O Vasco acabou de acertar com o Clayton, jogador do Atlético Mineiro. Este jogador ele vem com contrato até dezembro. O Vasco vai pagar 60% do salário dele. É um jogador que muito se espera dele, um jogador que joga lá no ataque. Particularmente, não conheço muito deste atleta. A gente não vai fazer juízos de valores. Vamos aguardar este atleta vestir a camisa do Vasco para a gente saber se foi uma boa, se foi uma má contratação. Fato é que o Vasco precisa de jogadores para poder agregar mais a este elenco. O técnico Vanderlei Luxemburgo precisa ter mais opções para poder escalar esse time do Vasco. Então, a princípio, foi sim uma boa contratação. O Clayton, ele se apresenta amanhã para poder fazer exames médicos. Se tudo correr bem, a apresentação do atleta será na quarta-feira. Vamos aguardar aí para ver. Importante é que o Vasco fechou. O Vasco precisa ainda de reforços. A gente sabe que o ciclo de contratações com jogadores da Série A fechou, mas nada impede que o Vasco tenha criatividade e saia mercado afora para poder trazer novos atletas aí, seja da Série B ou fora do Brasil. A gente sabe que as condições financeiras do Vasco impedem da diretoria fazer um aporte maior aí em termos de contratações, mas sempre fica aquele alerta. É um jogador, esse Clayton, que é promissor, mas a gente precisa de mais jogadores aí para o Vasco ter um elenco mais robusto. Então, meus amigos, com relação ao time profissional, os jogadores ganharam folga hoje, desembarcaram no Galeão na parte da tarde, aqui no Rio de Janeiro. Amanhã os jogadores se reapresentarão normalmente para poder fazer as suas atividades físicas lá no CT do Almirante, em Vargem Pequena. A gente vai estar acompanhando aqui. Daí começam os preparativos para a partida contra a equipe do Bahia. O Vasco que vai ter o compromisso aí, referente à 18ª rodada contra o Bahia. E esperamos que a torcida do Vasco lote São Januário. O Vasco vai precisar muito do seu torcedor para a gente ter êxito aí frente ao Bahia. O Bahia que vem de uma vitória contra o CSA, ganhou de 1-0 jogando em Fortaleza. O Bahia está em 8º lugar, está com 27 pontos. Faz uma campanha até surpreendente a equipe baiana. Meus amigos, conforme eu disse lá na live, hoje a gente esperava que o presidente Alexandre Campelo viesse a público para poder prestar esclarecimentos. Hoje era dia dele parar de ser covarde e defender os jogadores do Vasco. O que a imprensa fez no dia de hoje com o Iago Pikachu, independente dele ter errado pênalti contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, é covardia.
A gente esperava que o presidente do Vasco blindasse essa equipe. A gente espera que isso não afete os jogadores do Vasco, bastante órfãos nesse sentido. Apenas o técnico Vanderlei Luxemburgo defendeu os atletas. E diga-se de passagem, tanto o Vanderlei Luxemburgo foi homem com as suas declarações ao dizer que este é o time que a gente terá até dezembro para o torcedor poder apoiar, assim como o Iago Pikachu, que chegou hoje no aeroporto, prestou esclarecimentos, né? Não há justificativa para 2 pênaltis perdidos, mas foi homem o suficiente de vir a público e trazer explicações ao torcedor do Vasco. A gente só não aceita do jogador ficar sozinho. O jogador ele deveria ter alguém ali da diretoria administrativa para poder apoiar, para poder ajudar. E eu peço um voto de confiança aos meus inscritos, a todos que estão a nos visitar aqui. Por quê? Semana passada estávamos a comemorar a vitória em cima do São Paulo. Se falava até em Libertadores. Nesta semana, porque o Vasco perdeu para o Cruzeiro, a gente não pode achar, meus amigos, que está tudo perdido. São 4 pontos, melhor dizendo aí, para a zona de rebaixamento e apenas 1 para a Copa Sul-Americana. O Vasco pode sim surpreender, chegar aí na Copa Sul-Americana aí no próximo ano e vamos aguardar. Evidente que a prioridade agora é a gente fazer os 44 pontos para a gente poder sair dessa zona da confusão aí e não ter risco nenhum de mais um rebaixamento. Mas peço apoio de você que está me assistindo para que todos vocês não critiquem a atleta. Se vocês forem criticar, critiquem essa diretoria que não dá condições ideais de trabalho para esses atletas. Repito aqui, estamos juntos, Pikachu, levante a cabeça porque você será de suma importância aí para o jogo contra o Bahia. Perfeito? Meus amigos, com relação às categorias de base, o Vasco jogou hoje na Copa da Amizade contra o Fluminense. Infelizmente, a gente perdeu o título aí para a equipe das Laranjeiras, mas eu parabenizo todos os atletas do Vasco que fizeram belos jogos, vencendo a seleção japonesa, o Kashima Antlers, vencendo o Grêmio, o Atlético Paranaense. Então vocês estão de parabéns. Continuem assim, honrando a camisa do Vasco, vestindo a camisa do Vasco com esse zelo, que vocês vão longe. Vários jogadores de qualidade aí. E, repito, apesar da derrota nessa Copa da Amizade, levantar a cabeça, porque tem competições aí até dezembro e a gente espera por resultados bons, né? Meus amigos, essas eram as notícias que eu gostaria de trazer para vocês no dia de hoje. Vamos aguardar aqui para ver como que vai ser essa semana aí no Vasco. A gente espera que essa derrota no finalzinho aí para o Cruzeiro não venha atingir a nossa equipe. A gente precisa abraçar esse elenco, a gente precisa estar juntos, porque vai ser uma longa jornada até dezembro. Ter o pensamento positivo. Esse rapaz, esse Clayton chegou, pode ser que agregue alguma coisa a esta equipe do Vasco. E o nosso sentimento aqui sempre vai ser para o Vasco poder estar fazendo jogos melhores dia após dia. Meus amigos, saudações vascaínas a todos vocês. Muito obrigado aí. Fiquem com Deus e estamos juntos. Amanhã tem mais vídeos aqui para vocês. Vascão neles
Fui, galera. Abraço aí.